Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moi moi, alô! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. Essa edição agora que você vai passar a colocar na sua agenda, né, as edições semanais sobre a segunda Bundesliga, né? Acredito que isso cada vez mais, conforme as rodadas forem passando, se ambientando, você vai colocar ainda mais o nosso programa e esse especial na sua programação do Chucrute FC. Então é isso, né? A gente está aqui novamente para mais uma rodada de Bundesliga, segunda Bundesliga, perdão. Uma rodada que tivemos 19 gols, 3 expulsões, né? Foi uma rodada com alguns jogos realmente bem duros em questões de disputa, muitos gols também, até por isso, muitos gols de bola parada também, no geral. Então vamos abrir um pouco aqui essa discussão. Jogos que tem equipes ainda sem vencer, equipes muito bagunçadas estruturalmente, uma janela de transferências aí que deu alguma modificada em alguns elencos, enfraqueceu uns, fortaleceu outros. Então é isso, né? E para dividir hoje esse episódio aqui comigo, eu chamo ele, nosso comentarista aqui sobre a segunda Bundesliga 2, sobre a Bundesliga 2, Thiago Barbosa. Salve, salve, galera. Pessoal do Chucrute FC, Guilherme. Falar um pouco dessa rodada da Bundesliga 2 que aconteceu nesse final de semana. Lembrando que o jogo do Hamburgo com o Ex-Big Aue foi adiado por conta dos jogadores do Aue serem afetados pelo Covid-19. A ADFL durante uma nova data para essa partida. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui nos próximos dias. Bom, né? Já que o Thiago já disse um pouquinho sobre o que ele achou dessa rodada, né? Falando, até informando uma situação muito curiosa, que o Hamburgo perdeu o seu jogo, não teve seu jogo, na verdade, contra o RSG Aue, por questões de sanitárias, né, de Covid. Essa rodada a gente teve jogos muito interessantes, né? Eu vou inicialmente a gente abrir esse podcast, a gente falar um pouquinho do primeiro jogo ali que dividiu a rodada, junto com o jogo do Jan Regensburg com o Karlsruhe, que é a partida entre o jogo entre Sandhausen e St. Pauli, que é o jogo entre o Bochum e o Osnabrück. São equipes que nesse início de temporada oscilaram. O Osnabrück venceu a primeira rodada, empatou a primeira rodada e venceu a segunda rodada, um derby da Saxônia contra o Hamburgo, contra o Hannover, e chegou nessa terceira rodada e fez um jogo muito abaixo. Eu acho que o Bochum, no meu ponto de vista, teve muito mais chances de vencer. As chances que o Bochum criou foram inúmeras, e que algumas com erros até de definição bizarros. O campo lá, por mais que tivesse impedido, perdeu um gol debaixo da trave. O Pantulit também, que é um outro jogador da equipe um ponta, da equipe do Bochum, também desperdiçou muitas chances. Então, eu gostaria de saber do Thiago o que ele achou dessa equipe do Bochum, do Bochum e do Osnabrück nessa partida, e que também apontasse, né, se ele tiver alguma outra informação sobre o que aconteceu nesse mercado de transferência, nesse deadline day, que para a segunda Bundesliga foi muita coisa, aconteceu muita coisa mesmo, muitas negociações, alguns até que não se concluíram, mas que tinham nomes interessantes para vir para a liga e engrandecer tecnicamente. Então eu gostaria dele comentar um pouquinho desse mercado, dessas equipes, que se é que algumas delas tiveram alguma alteração para ele significativa, né? A gente sabe que o Bochum contratou um zagueiro do futebol belga, o apenas a tentativa de trazer o Ngannou do Hertha Berlim, mas foi fracassada.
enfim, agora eu vou deixar ele falar um pouquinho. Bom, o jogo em si foi um jogo muito disputado, né? As duas equipes tiveram boas chances de gol. O Borrom teve uma boa oportunidade com o Silveira Gambulá, o atacante congolês. Perdeu o gol debaixo da trave e foi de uma forma incrível, né? A equipe do Borrom também teve outras oportunidades com o Milos Pantovic. O jovem jogador começou na base do Bayern de Munique, para alguns que lembram dele na base. Também teve com o Simon Zoller também, que participou bastante do jogo também, jogador experiente. Também o grande destaque também foi o volante francês, o Anthony Losilat. Fez uma grande partida, fez boas intervenções, interviu ataques do Osnabrück, que a partida, né, contando com a boa participação do goleiro Felipe Pon, que fez boas defesas. A defesa muito bem com o Guganig e com o Maurice Trapp, também muito bem na defesa. Abaixo foi o atacante Christian Santos, e outro venezuelano, né, que foi a contratação dessa temporada vindo do La Coruña. Fez uma partida muito abaixo do esperado, né? A equipe no segundo tempo, os Lilavais tentaram mudar com o Muto Halp e com o Mike Hyde dando mais dinâmica ao meio-campo da equipe. E também teve um jogador expulso, que foi o lateral Adini, né? Uma expulsão muito pelo segundo cartão amarelo, e deixando a sua equipe com a menos de nada, faltando 10 minutos no final do jogo. Também o Borrom também teve a estreia, teve o Soma Novotny, o jogador húngaro, também jogando os minutos finais da partida, chegando nessa temporada. Então, o Borrom nessa temporada trouxe agora o zagueiro sérvio lá, o Erhan Mazovic, que era do Clube Bruges, por 3 temporadas, e perdeu, né, o Vidal, né, que foi para o Brentford da Inglaterra, a jovem promessa do Borrom, que é também da seleção de base sub-21 da Alemanha. Eu acho e eu considero a perda do Janelt um desfalque grande. A gente sabe que na última temporada o Patrick Fabian, que é um jogador que tem muita história na equipe do Borrom, se despediu do clube. O meio campo atualmente é composto pelo Losila, como o Thiago falou, o Robert Test também, que é um bom volante, mas o Janelt é um cara que, em relação a esses dois, é um jogador mais técnico, na minha opinião. É uma perda para mim considerável dentro desse plantel do Thomas Reis, que por sua vez também não consegue, a equipe cria muito volume nas partidas e é incrível como perde chances, né? O Thiago já disse um pouco mais, eu também, é de se impressionar. É uma equipe que talvez, se a gente fosse comparar na própria liga, o desapontamento dos torcedores é semelhante ao do torcedor do Furt, que é outro que também cria e não chega às vezes a vencer as partidas. Então isso preocupa, né? Porque o desempenho do Borrom nos jogos são bons. O Osnabrück teve muita dificuldade para se criar no jogo. O Christian Santos não conseguia reter a bola na frente. Para você ganhar a segunda bola e tentar fazer com que o Kerk, o Köhler, que é um volante que tem bastante chegada, além do Amenido, que é um ponta, que está jogando atualmente como segundo atacante, criassem também e ajudassem com alguma finalização, alguma coisa. Então, eu acho que o Marco Grote, ele sai desse jogo aí muito mais preocupado que o Thomas Reis, porque a sua equipe perde o seu principal lateral, que é o Adini. O seu jogo, o funcionamento dele com espaço para atacar é muito bom. É a principal peça para mim nessa defesa, apesar do Trapp e o Guganig também serem muito bons jogadores. Até porque a estrutura do Osnabrück é pensada para potencializar o Adini. Então isso fica muito complicado para a próxima rodada e para o jogo do Osnabrück. Então vai ter que haver alguma outra solução que o Marco Grote tem que encontrar. Em relação ao mercado do Osnabrück, o Osnabrück, eu havia dito que não havia contratado ninguém, foi uma falha minha, mais uma, mas a gente está aqui ainda se ambientando, se acertando com uma vida de host, às vezes comentarista, é uma coisa muito nova para mim, então perdão ainda alguns equívocos que acontecem. Trouxe o volante Ludovic Reis, que veio da base do Barcelona, é um jogador que fez a sua formação no Groningen na maior parte da carreira, até porque ele é um jogador holandês. Com a lesão do Sven Kohler, que saiu nesse jogo até, vai ficar um bom período fora, eu acho que vai ser uma reposição interessante. O Marco Grote é um jogador que tem uma saída de bola qualificada, pode chegar também com uma boa chegada ao ataque. E para a posição do Köhler, que é exatamente essa, a principal função dele é mais pisar na área do que provavelmente construir o jogo. A construção fica mais a cargo do Henning e do Tafert Schoffer.
Então isso vai ser importante demais para o Marco Grote. E outros problemas também que o Osnabrück tem é uma lesão também, outra, que saiu hoje, mais um jogador aí do DM, que vai ficar por um longo tempo, é o Sebastian Klaas. O Sebastian Klaas, é o meia que joga pela parte ofensiva da equipe. Bom, né, a gente já falou muita coisa já de Osnabrück, de Bochum, acho que deu para todo mundo compreender bastante o momento das equipes. O outro jogo da rodada que foi paralelo também ao Osnabrück e Bochum, tivemos o jogo no BWT Hartwald, no estádio do Sandhausen, a vitória da equipe da casa diante do St. Pauli. O St. Pauli, que na última rodada havia vencido e convencido também diante do Heidenheim, e nessa rodada tem um revés pesado, num jogo que marcou o reencontro do Lertz Pacarrada, que é um lateral que teve muito tempo no Sandhausen e que dessa vez, vestindo a camisa do St. Pauli, acabou saindo derrotado de campo. Sim, o Sandhausen, né, foi mais eficiente na partida, tacou menos que o São Paulo. O São Paulo criou muitas oportunidades fazendo o Martin Freisen trabalhar, com boas defesas novamente. O goleiro na rodada passada contra o Nuremberg foi o nome do jogo, mesmo com a derrota da equipe. E conseguiu seu gol, né, com o experiente Dennis Dickmeyer, né, ex-lateral do Hamburgo, né, que jogou muito tempo lá no Clube do Norte da Alemanha. Arriscou de fora da área, a bola desviou no zagueiro Kubalá, entrou enganando o goleiro Rimmel. O jogo em si, né, o São Paulo teve boas oportunidades de gol, com o Quieré também, uma partida muito abaixo do esperado, também contou com a estreia do Guido Pudsaler, que era do Schalke 04, estreou nessa rodada, teve 2 chances, mas arriscou fraco ao gol. Também um bom destaque do São Paulo é esse jovem chamado Janis Vaikhoff, que foi um dos destaques nos jogos iniciais da equipe nas primeiras rodadas. O lado do Sandhausen, Julius Biada, um dos jogadores da temporada passada, muito bem nessa partida, deu o passe que originou o gol do Sandhausen no primeiro tempo. Outro destaque também do lado dos alvinegros também foi o Kevin Beres também, que voltou agora de lesão, fez uma boa partida também. E também estava sendo negociado, mas acabou não concretizando a sua saída. Né? Já falando um pouco mais do mercado do Sandhausen, o Sandhausen não fez mexidas no seu elenco de entradas nesse Deadline Day que aconteceu ontem. A equipe, por sinal, teve 2 saídas do clube. O Florian Ranch, que é um jogador que voltava de empréstimo do Hallerscher, acabou tendo seu vínculo rompido com o Sandhausen. Além do Mario Engels, que é um jogador que jogou muito bem a última temporada pela equipe da Baden-Württemberg e foi para o Sparta Rotterdam da Holanda. Então, acho que são 2 perdas que são, de certa forma, sentidas na equipe do Sandhausen. Já pelo São Paulo, o São Paulo teve um mercado, no geral, muito gordo, por assim dizer. Foram mais de 10 contratações, então a preocupação do São Paulo nesse final de janela era mais mesmo tentar manter as peças que trouxe, né? Não fez nenhum movimento nesse mercado nesse último dia. Foi uma das poucas até que não se moveram no mercado nesse deadline. Também teve o retorno também do zagueiro galês James Lawrence, que tinha voltado para o Anderlecht, mas o São Paulo comprou ele em definitivo agora por 2 temporadas. Que era o zagueiro titular da equipe na temporada passada. Sim, essa negociação, não, como eu disse, não foi feita ontem no deadline, mas havia acontecido já há alguns dias e, de fato, é um retorno importante para a equipe do Sandhausen, do São Paulo, que ganha mais uma peça ali para o seu sistema defensivo e que, como o Thiago já disse, fez uma boa temporada passada pelo próprio São Paulo. Né? Bom, a gente já passou já pelo jogo do São Paulo e pelo jogo do Sandhausen. E também já falamos de Bochum e Osnabrück, mas para a gente não ir muito longe nessa viagem à Alemanha, a gente vai ficar ali mesmo na Baixa Saxônia, onde a gente, na última rodada, na rodada 2, que a gente, por questões, algumas outras questões, a gente não teve uma edição, a gente teve na primeira, mas
não tivemos na semana passada. A gente teve também um derby da Baixa Saxônia, um derby talvez reduzido em relação ao que a gente vai contar aqui, entre o Hannover e o Eintracht Braunschweig, que é o mais famoso derby da Baixa Saxônia, que para os alemães é o Niedersachsen Derby. Então, aí vamos saber do Thiago, né? O que ele viu aí desse Niedersachsen Derby. Sim, um jogo bem movimentado, mas já no segundo tempo. Braunschweig abriu o placar com um belo gol do Martin Kobianski, fora da área, tirando a possibilidade de defesa do goleiro Wesser. Mas o Hannover não se abateu e reagiu logo e empatou com Linton Maina, um dos jovens talentos da equipe, né? Com o passe do Jake Haraguchi. Fez também uma grande partida pela equipe dos Rottens e um dos destaques do jogo. Também aí virou o jogo já aos 26 do segundo tempo com o Biden, com participação do Marvin Dux, fez um belo gol de fora da área, seguida com outro que também fez uma boa partida, com o lateral sueco Niklas Busch, que veio do futebol grego, outro bom reforço da temporada. Mas o jogo em si foi um jogo muito bom, Hannover muito bem na partida, explorou muito o seu ataque com o Marvin Dux, com o Weidand, com o Dominic Kaiser e Haraguchi. Não deu sossego à defesa do Braunschweig, que sofreu muito com as descidas do Hannover 96. Também pelo lado do Braunschweig, o destaque foi o Kobianski, né, um dos principais jogadores da equipe, e fez uma boa partida mesmo com a sua equipe sendo derrotada. O Nick Proschwitz, que entrou durante o segundo tempo, também tentou, né, ajudar o Kobianski no meio campo, dando mais dinâmica ao jogo, mas a equipe não conseguia criar mais jogadas pelo jogo que o Hannover vinha fazendo. E também o Hannover contou com o Jakub Biol, jogador esloveno emprestado pelo CSKA Moscou, e fez o seu segundo jogo pela equipe, que estreou no jogo passado contra o Osnabrück. Jogou uma boa parte do segundo tempo pela equipe. Né? Eu fiquei bem decepcionado com o Hannover nas primeiras duas rodadas, mas essa rodada eu acho que deu para quem tem uma simpatia, também torce para o Hannover, deu para dar realmente uma animada. Não só porque foi uma vitória em clássico, mas pelo que o Thiago falou, o desempenho foi muito bom. E só para falar um pouco do mercado do Hannover, o Hannover ele trouxe o Simon Falletti, um zagueiro já muito experiente, que a gente conhece aí de Bundesliga, jogou no Eintracht Frankfurt, chegou ontem no deadline. Foi a única entrada aí entre os dois times, né? E em contrapartida aí, o Hannover também perdeu um jogador, saiu o Tim Balbrecht, foi jogar no Wien Wiesbaden, na terceira liga. Então apenas uma dispensa, né? Já que a equipe também já havia mandado mais de 13 jogadores no início da temporada embora. Então vai chegando mais um aí junto. E, enfim, eu acho que em relação ao jogo passado, a minha expectativa pessoal muito mais positiva. Uma equipe que na última rodada contra o Osnabrück havia apenas tentado em jogadas de saída longa, usando muita individualidade do Maina e do Haraguchi, e só se resumindo nisso, você vê que a equipe desempenhou o futebol que jogou contra o Braunschweig é muito animador. Já por parte do Braunschweig, o Daniel Maier já me preocupava de certa forma desde o jogo da Pokal contra o Hertha. Eu acho que quando a gente tem uma vitória muito histórica, algumas coisas são passadas despercebidas, né? Principalmente a questão defensiva da equipe. A equipe em nenhum momento do jogo do Hertha defendeu bem, tanto que tomou 4 gols, não só pela qualidade individual da equipe do Hertha, mas também pelas falhas coletivas que o Braunschweig tinha. A equipe deixava muito espaço, na hora de pressionar não pressionava bem, tinha muito espaço ali no meio campo, o Hertha conseguia atrair fácil os jogadores do Braunschweig para um setor, e explorar o espaço nas costas com muita tranquilidade. Então preocupa muito a defesa do Braunschweig para o resto da temporada. Tanto que o técnico Daniel Maier, que chegou essa temporada, pede atualmente da diretoria um jogador para a lateral esquerda, porque ele perdeu o Nicolau, que é um jogador que chegou nessa temporada do Dinamo Dresden, mas teve uma lesão séria e vai ficar muito tempo fora. Então, como ainda é permitido trazer algum jogador que não tem clube, não tem vínculo empregatício com nenhum clube, então pode chegar algum jogador para essa posição no Braunschweig aí pelos próximos dias. Mas, enfim, e análise do próprio treinador
sobre o jogo foi muito preocupante, né? Ele deu a declaração que resumiu o jogo em uma frase. Ele disse: isso é muito preocupante, isso é preocupante no geral, porque ele sabe que a defensiva dele não está boa e o ataque, apesar do Koblanski resolver lá na frente, o Abdullah e o Felix Cross, que é um jogador que chegou com muito mais nome do que propriamente por ter feito boas temporadas em outros clubes. Então isso para o Braunschweig e para os Ravens fica complicado para você ter uma equipe competitiva para o resto da temporada. Bom, finalizado já, né, esse jogo do Braunschweig, a gente vai falar de outra situação muito complicada na liga. Eu acho que talvez a pior dentre os 18 clubes, que é a situação do Karlsruhe. O Karlsruhe simplesmente é o último colocado da tabela, não venceu os jogos, não marcou gols, porque perdeu de 1-0 do Bochum, perdeu de 1-0 do Regensburg e perdeu de 2-0 para o Hannover na primeira rodada. Então o Karlsruhe, por mais que tenha tido desempenhos até bons, o resultado não vem. E isso preocupa muito a direção, o próprio técnico Christian Eich, né? Eu gostaria de saber do Thiago sobre também o que ele viu desse jogo das duas equipes. Sim, o primeiro tempo um pouco truncado das duas equipes, né? O Regensburg conseguiu seu gol no final do primeiro tempo, numa boa jogada do jogador kosovar, o Albion Brenese, fez a jogada e mandou na cabeça do Andreas Albert, que fez o gol de cabeça. O jogo em si foi um jogo muito amarrado. O Karlsruhe tentou, mas não conseguiu, vendo que a equipe está pecando nas finalizações. Fez o goleiro Alexander Maia trabalhar, que fez uma boa partida, pegou um pênalti do Felipe Hoffmann, que estava sendo cogitado para sair do clube. O Hamburgo era interessado no seu futebol, mas as negociações não acabou tendo êxito pro atacante. Do lado do Regensburg, a boa partida do Brenese e do Albers, que fizeram um bom jogo, e do zagueiro Ian Elved, irmão do Elved, famoso, que joga no Gladbach. Fez uma boa partida. O zagueiro não dando campo pro adversário que tentou, mas mostrando muita limitação técnica. O Karlsruhe é um dos candidatos que pode brigar pela parte de baixo da tabela. Tem segunda etapa no intervalo da partida com o sul-coreano Choi. Ele entrou na partida, mudou um pouco a dinâmica no meio-campo da equipe. Mas enfim, o Karlsruhe, para melhorar muito, vai ter que jogar muito futebol. Bom, né? Eu acho que essa questão do Hoffmann também é um bastidor dentro do próprio Karlsruhe que é preocupante, porque é um jogador que, por mais que não tenha admitido que queira sair do Karlsruhe, é um jogador importante. Você sabe que, com o resto de um contexto que já vem de temporadas difíceis, alternando de terceira liga, segunda liga, desempenhos ruins e abaixo, uma equipe quase que chegou à falência. Então esse ambiente assim pesado também, nesse momento onde vem muitas derrotas, isso complica demais, né, o trabalho tanto do treinador, tanto do resto dos atletas. E assim como eu falo muito no Schalke, a questão do calma, que uma hora a coisa vai funcionar, eu acho que talvez para o torcedor do Karlsruhe eu tenho que seguir a mesma receita. Eu acho que você tem que ainda acreditar na equipe, porque tecnicamente você tem valores individuais que são superiores a alguns clubes que estão à frente do Karlsruhe. Eu não acredito que o Jeremy Gondorf não jogaria hoje no meio-campo do Braunschweig, no meio-campo do Wolfsburger Kickers, no meio-campo do Erzgebirge Aue. É um jogador tecnicamente acima da média. O Marvin Van Zek, idem. Você tem o Benjamin Goller, que chegou e já tomou conta da posição, que é um jogador emprestado do Werder Bremen. Então, acho que ainda há vida. O problema reside, claro, na desconfiança do Hoffmann, pela questão do interesse dele ou não em jogar no Karlsruhe. Mas eu acho que ainda assim a gente tem que levar fé nele. Eu acho que ele é um jogador que já tem muito crédito. E por mais que talvez ele não esteja 100%, ele vai entregar pro Karlsruhe. Também o Regensburg perdeu o Benedikt Gimber, né, durante o jogo também, que foi expulso no final da partida. Mesmo assim, o Karlsruhe brigou, mas não conseguiu, mesmo com um jogador a mais. E já falando do mercado, já para a gente finalizar um pouco sobre esse jogo, o Regensburg trouxe o Aaron Poko, um jogador do Hamburgo, que jogou a última temporada no Hansa Rostock, na terceira liga. É um jogador que, dentro desse contexto de jogo mais de transição, que o Mersat Selingovic
pratica da equipe do Jan Regensburg vai ser muito útil. É um jogador muito rápido, que tem um controle muito forte. Estou bem curioso para ver aí como ele vai disputar essa posição aí com o Sebastian Stolzer, que jogou nesse jogo contra o Karlsruhe. É um jogador que te dá essa opção, é um jogador muito versátil, que pode jogar tanto na esquerda, tanto na direita. Então acho que aí o Mirsad Selimbegovic pode brincar bastante aí nessas extremas da equipe do Regensburg. E também o Karlsruhe não fez nenhum movimento nesse deadline para a gente aí comentar um pouco mais sobre o mercado do Karlsruhe. Não trava a língua, né? Esse nome do técnico do Regensburg, né? Selimbegovic, né? Não trava a língua, né? É difícil, mas hoje eu consegui falar, já estamos em processo é um técnico evolução. É origem de Pozniak, né? Bem difícil, né? É que nome eslavo é bem difícil, né? Nome consoante, né? Sim. Bom, né? A gente já saiu de tanta situação dura, tanta situação complicada. O clima do podcast talvez pode ter ficado um pouco mais pesado por alguns minutos. Mas agora a gente vai falar um pouquinho desse Heidenheim e Paderborn. Bom, né? O jogo da equipe do Frank Schmidt novamente em campo, um empate sem gols, né? Que para o Paderborn acho que fica novamente uma sensação ruim, né? Porque a equipe ainda não venceu na Liga. Por mais que tenha feito um bom jogo contra o Hamburgo na última rodada, a situação do Paderborn talvez ainda seja um pouco complicada. Eu acho que em relação, como eu falei aqui do ambiente do clima aqui das outras equipes que a gente citou que estava um pouco mais pesado, eu acho que o Heidenheim, por mais que tenha grandes jogadores nessa janela, o Frank Schmidt, com a sua qualidade do seu trabalho, consegue fazer com que os jogadores que chegaram recentemente já se ambientassem bem e já começassem a desenvolver um futebol interessante para o nível de compreensão do trabalho dele já em tão pouco tempo. Eu acho que isso aí é outro mérito do Frank Schmidt à frente do Heidenheim. Eu gostaria de saber um pouco mais do Thiago sobre o que ele achou da partida. Sim, né? Teve diversificações na partida. O Heidenheim criou mais chances de gol, fazendo o goleiro Zingler a trabalhar, fazer boas defesas. Boa partida do Jonas Korrenbach, lateral esquerda. Um dos bons jogadores que continuou nesse elenco do Frank Schmidt. Tobias Mohr também foi outro destaque na partida, um dos motores do meio campo. E também o Robert Leipert também, que atacante que joga pelo lado do campo. Fez uma boa partida pela equipe do Heidenheim. Mas o jogo em si foi um jogo equilibrado. Também o Paderborn criou boas oportunidades com o Gelson, o volante sueco, que deixou o Basiliades na cara do gol. O Kevin Miller fez boa defesa. O Sberner também teve chance de abrir o placar. Faltou o capricho na conclusão ao gol. Também um outro bom valor também, que é o Chris Fury, que foi o destaque no jogo passado com o Hamburgo, marcando 2 gols. Entrou durante o jogo, mas perdeu também outras oportunidades de gol também. Foi um jogo. O jogo em si foi amarrado. O jogo em si foi amarrado também, mas o Heidenheim teve mais chances que o Paderborn, e quando chegava o ataque levava perigo. O Heidenheim só parou no goleiro Zingler, que estava num sábado muito bem inspirado e interviu os gols da equipe da casa. Né? E a gente conhece já o Paderborn já do Stefan Baumgart, sabe que isso vai acontecer constantemente, né? Quando o Zingler não tiver um grande dia, talvez a equipe sofra 3, 4, 5 gols. Porque é uma equipe que depende muito da parte física acima de tudo. Então, e você, humanamente, é o impossível você manter um nível físico do minuto 0 ao 100. A coisa até que eu pontuei no podcast da Bundesliga, da primeira Bundesliga, por assim dizer, né? Sobre o Bayern de Munique. E o Paderborn, eu acho que a chegada do Nkaka pode ser até interessante no sentido de controle de jogo, porque é uma coisa que falta ao Paderborn. A gente sabe que a equipe é acelerada o tempo todo. A equipe não para. Me lembra muito o Borussia Dortmund do Klopp. Então você não tem aquele cara para controlar o jogo. Você diminuir um pouco a velocidade da partida, controlar um pouco o ritmo, porque é uma batida alta o jogo todo. E uma hora a equipe falha. Tanto que o segundo tempo do jogo contra o Hamburgo foi exatamente isso que eu estou descrevendo.
O Hamburgo se fez valer não só pela sua qualidade técnica, mas também porque o Paderborn fisicamente acabou. Então é muito complicado você querer manter uma intensidade do minuto 0 ao minuto 100. Eu acho que o Stefan Baumgart precisa também ter uma certa ciência disso. E eu acho que as chegadas, principalmente desse Ingelsson, do Nkaka, não só tecnicamente são jogadores interessantes, mas também para dar esse controle de jogo, dar um pouco mais de ajuda nesse sentido para o Paderborn ter partidas mais equilibradas com seus adversários. E para concluir o raciocínio, e também dizer um pouco da janela, o Heidenheim não teve entradas e saídas nesse último dia. Já no deadline, o Paderborn ele foi talvez uma das equipes mais ativas, né? Porque chegou o Ovuso, que jogava no Arminia Bielefeld, chegou o Nkaka, que veio do Anderlecht, saiu o Steinwender, que chegou nessa temporada mesmo, já foi emprestado, vai jogar no VfB Lübeck, inclusive adversário que enfrentou o Duisburg na terceira liga, empatou em 1-1. O Frid Jonsson, que é um jogador que chegou na última temporada, também saiu nesse último dia, vai voltar para a Noruega. É um jogador que vai jogar no Viking Stavanger, na primeira divisão da Noruega. Então, esse foi um pouco do mercado do Paderborn. E a efeito também de informação, o jogador Maximilian Thalhammer, que vinha jogando no meio campo do Paderborn nesse início, ele e o Justman, são jogadores que já chegaram no clube, já tomaram conta da posição. O Thalhammer fazia dupla com o Ingelsson no jogo contra o Hamburgo, por exemplo. Ele se machucou, vai ficar um longo tempo fora e então é um desfalque que já o Baumgart arrumar. Tanto que isso também influencia na chegada do Nkaka, né? Porque vai reforçar ali um setor onde o Paderborn não tem muitas opções. Só uma conclusão aí de janela também, o Sabiri, né, que foi pro futebol italiano, ele estava quase certo com a Lazio, mas acertou com o Ascoli da Itália, para jogar a segunda divisão italiana. Ele estava quase certo com quem? Com a Lazio. É sério isso, gente? Sim, tava quase certo com a Lazio da Itália, mas acabou indo pro Ascoli. O futebol é uma mãe, rapaz. Que isso, cara? Sabir ele surgiu como promessa no Nuremberg, né? Mas não emplacou, né? Como se esperava, né? Ele foi pro Huddersfield, aí voltou para a Alemanha para jogar no Paderborn. Aí teve essa negociação que o clube acabou vendendo, né? Foi uma oportunidade de mercado que a equipe teve para vender ele, né? Sim. É porque eu fiquei surpreso pelo nível que ele apresentou nessas últimas temporadas. Mas enfim. Mas é isso. Né? Bom, né? O jogo, teoricamente, que a gente teria que falar aqui, mas que foi cancelado, o jogo do Hamburgo, não houve. Então vamos avançar a um jogo que foi no norte da Alemanha, um jogo em Kiel, que sagrou o líder do campeonato, né? O Holstein Kiel, que precisava apenas vencer o jogo e torcer para que o Nuremberg não vencesse o seu jogo contra o Darmstadt e assumiu a liderança da Bundesliga 2. Além também do Hannover, além também do Hamburgo, também não precisava vencer. Enfim, e isso foi importante. O Holstein contra o Holstein foi muito bom. Eu acho que os primeiros 15 minutos foram sufocantes para cima do Düsseldorf. O Düsseldorf não conseguia sair de trás, não conseguia criar muitas oportunidades. E o Düsseldorf mais para frente, principalmente depois do intervalo ali, 20, 25 minutos, até o gol de empate que a equipe fez, gol contra, né? Por sinal, esse jogo foi muito curioso, cara. Eu cobri também pelo Fußball BR. Foi um jogo onde tivemos dois gols contra e um gol contra válido para o Fortuna Düsseldorf. A equipe, depois disso, acabou se perdendo e com um pênalti idiota cometido pelo Danso, o Holstein Kiel voltou à frente do placar. Gostaria de saber mais sobre você, Thiago. Foi o jogo do show do gol contra, né? Pelo lado do Düsseldorf, pelo lado do Kiel, né? O Harters marcando o gol contra, foi tentar desviar, mandou pro próprio gol. O gol do empate do Düsseldorf e o Neffert a bola desviou nele. Foi legal. Mas enfim, um jogo bom do lado do Holstein Kiel. O Leverne mostrando que pode ser um grande treinador. Destaque foi o Finn Bartels novamente, né? O reforço dessa temporada, né, que veio do Werder Bremen, fez novamente uma boa partida. Também o Alexander Muller, o autor do segundo gol, que deu a vitória da equipe do Kiel. E abaixo foi o Lee Jae-sung, que também fez um jogo muito discreto. Mesmo ele buscando, se esforçando para
para fazer as jogadas, fez um jogo muito abaixo do esperado. Também vale destacar a defesa muito bem com o Rafual, com o Marco Comenda na defesa. O Yannick bem jogando de improvisado de lateral no lugar do Vandenberg, fez um bom jogo. E do lado do Düsseldorf, o Sobotka, que fez o experiente jogador da equipe, fez um bom jogo. Buscou mais dado mais dinâmica à equipe, tentou boa parte das jogadas, mas a equipe em si não foi muito abaixo do esperado. O Karaman jogando isolado no ataque, sem o Hauer Hennigs, que não pôde jogar nessa partida. E também a expulsão do Kevin Danso no final da partida, que fez um pênalti bobo, interferiu querendo retardar a cobrança do pênalti e acabou sendo expulso de forma boba. Eu falei o termo aqui, até me perdoem pelo palavrão aí, mas acontece. Acontece esse tipo de coisa quando você, às vezes, vê desse tipo de lance. Enfim, eu acho que basicamente foi isso. Mas só para acrescentar algo sobre o Fortuna, principalmente, que foi uma equipe que eu vi um pouco mais de atenção. O Fortuna, o Zorbotski, exatamente por isso. Esse ponto dele controlador, de você fazer as inversões e acionar o Pledel por um lado e tentar acionar o Borrello por outro. E por sinal, o Borrello, mais uma vez, um jogo muito fraco. Eu acho que esperavam-se em Düsseldorf que o Borrello fosse o principal substituto do Erik Thome, e ele vem desempenhando jogos muito ruins, muito fracos, decepcionantes, óbvio, para todo mundo lá, que principalmente agora eu acho que o Klaus Allofs, que é o grande ídolo do clube da década de 70, década de 80, jogador que jogou pela seleção alemã, que voltou ao clube, dessa vez como quase se fosse um diretor ali, um diretor esportivo quase. Não tem o papel do Uwe Klein, que é o diretor esportivo, mas um cara que fica ali por trás, um intermediário entre o Uwe Klein e o Thomas Rotgerman, que é o grande CEO do clube. Então, é um cara que chegou, acho que principalmente a efeito de mídia, é um cara que traz muita coisa, o Klaus Allofs. Tenta também ajudar, né, a intermediar essa questão aí gerencial. Mas dentro do campo, as pontas, o Pledel talvez eu acho que foi o nome mais interessante aí que a ponta do Düsseldorf conseguiu ter na partida. A gente não pode cobrar muito do Karaman se a bola não chega. Eu acho que isso que também incomoda, porque o Fortuna focou tanto em reforçar as posições de lado de campo, mas esqueceu do principal jogador para abastecer os atacantes. Faltou o meia chegar. Eu reclamo e falo isso, não é de hoje, eu falo isso desde o início da janela que se abriu, porque que perdeu o Stuttgart e perdeu o Berisha, e não reforçou nenhuma dessas posições. Então a gente viu a evolução dos jogadores na defesa. Por mais que o Danso foi expulso, teve uma atuação muito fraca. O Krajnic estreou e fez um jogo muito bom. Ele fez dupla com o Danso, jogou mais por ele e pelo Danso. Então acho que a expectativa na defensiva tá boa, a equipe conseguiu reforçar-se bem. Mas é isso, eu acho que faltou uma ação talvez mais efetiva do mercado. E confesso, o Fortuna, enquanto não resolver essa questão da criação, vai penar por muitos jogos aí na segunda divisão. E já completando já o mercado, o Holstein Kiel reforçou, trouxe o Joshua Mies, que veio do Union Berlin, um jogador que jogou até alguns jogos na Bundesliga passada, mas foi mais reserva do Marius Bülter, e às vezes até mesmo do Infarce. Então é um jogador que é interessante, fez um contrato longo com a equipe das Cegonhas, e vai agregar, eu acho. Eu acho que vai trazer ali porte muito bom para o Finn Bartels e para o Lijai Zung dialogarem na ponta da equipe. E que vai abastecer também bastante o Yannis Zerra, que foi o autor do segundo gol. Perdão, teve um gol anulado do Yannis Zerra também nesse jogo. Por isso que eu falei. Anulado. O Yannis Zerra também, que é um bom centroavante alto, que combina muito com o perfil até mesmo do Fortuna Düsseldorf, o adversário. Então é isso, acho que vai ajudar bastante. Ele é um jogador que interioriza mais as jogadas, tem aquela questão do movimento em diagonal muito forte. Então vai ser um reforço interessante aí que chegou ao Holstein Kiel. Em contraponto, o Daniel Hanslick, que saiu do clube, vai jogar agora no Kaiserslautern, na terceira liga. Foi a principal saída da equipe do Holstein Kiel. Na equipe do Fortuna, a gente também teve muitas contratações
nesse último dia. Chegaram... Trouxe o Christopher Clare, zagueiro do Southampton, veio para a defesa, o Christopher Patterson do Swansea, ambos da Premier, que joga Championship, e trouxe também o greco brasileiro Leonardo Countres do Olympiacos da Grécia. Exatamente. Esses reforços que vieram do Düsseldorf. Como eu disse, na defensiva o Fortuna se reforçou bastante bem, até o Christopher Clare era mais um zagueiro, para você talvez você colocar ele para competir com o André Hoffmann, com o Krajnic, com o próprio Danso, e além do lateral esquerdo, do Coutris, que é uma posição que o Harter, ele de certa forma tem decepcionado. Eu acho que é um jogador que o torcedor do Fortuna Düsseldorf esperava um pouco mais e não está entregando ainda tanto. E o Peterson, que é um jogador mais de lado de campo, eu acho que vem até mesmo para suprir essa questão do Borrello, que o Borrello está muito abaixo da expectativa. Criou muita expectativa no ítalo-australiano Borrello. Os jogos que entrou muito mal na partida, começando todos os jogos como titular e jogando mal. Muito mal. Exatamente, e é por isso que incomodava. Incomoda a torcida. Eu acho que já para a próxima rodada o Uwe Rösler não vai contar com ele, e também com o Matthias Zimmer, que se machucou e saiu. Entrou o também Jean Zimmer, que também saiu do jogo machucado. Então outros problemas também ainda tem o Rösler para a próxima rodada. Também perdeu o Ampomar. Deixa eu só terminar. Perdeu o Ampomar, né, que foi pro futebol belga, né, pro Antwerpia. Exatamente. Foi concretizado ontem, né, sua saída. Foi a principal perda da equipe do Fortuna nessa janela, eu acho. Fora o Ayhan também, que era um nome que já era destaque do time há algum tempo. Bom, a gente já avançando um pouquinho mais na rodada, a gente vai para o último jogo do domingo. A gente vai falar um pouco do Wolfsburger Kickers, que enfrentou o Grutterfeld. O Wolfsburger Kickers, que estreou um novo técnico, o Michael Schiele, foi demitido na última semana, na última terça-feira, se não me engano, pela direção da Flyer Arm, que é uma empresa da Baviera, que tem os principais nomes, o ex-treinador Felix Magath, que já não havia ficado descontente com o Michael Schiele há algum tempo. Então eles só esperaram os vacilos do trabalho para tirar ele do comando, coisa que eu não concordo. Inclusive, outros técnicos na Alemanha ficaram se posicionando muito contra a atitude da direção da Flyer Arm sobre a demissão do Michael Schiele. Furt, uma outra situação também não tão boa, até mesmo pelo empate novamente, porque a equipe que até aqui mais empatou no campeonato, tem 3 empates. É triste pelo jogo que o desempenho que a equipe do Furt tem desenvolvido no campeonato, que tem feito jogos muito bons. Eu acho que em relação aos outros dois, esse foi a partida mais abaixo. O próprio técnico Stefan Leitl admitiu que o jogo do Furt nessa rodada foi muito abaixo e que eles vão focar em melhorar, principalmente na defesa, porque ele coloca a culpa numa defesa um pouco mais jovem para esse jogo. De fato, a média de idade era de 20,6 anos, então é uma coisa... O seu jogador mais experiente tendo 24, então ele ficou um pouco chateado com isso, mas deve ter o Mervyn Mavrai para o próximo jogo e reforçar essa equipe na defesa contra o Hamburgo. Sim, o duelo de equipes da Baviera, né? O Wolfsburg Kickers, que anunciou o Marco Antwerpen, que trouxe o Braunschweig para a Zweite Liga, ele assumiu a equipe durante a semana. O jogo em si foi um jogo bem animado, né? O Wolfsburg Kickers abriu o placar com 2 minutos de bola rolando, com um belo gol do Robert Herrmann de fora da área, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Buschert. O jogo em si foi... A equipe tentou com boas jogadas, o Emerick muito mal na partida, jogador de lado de campo. Destacar também o Ronstadt, lateral, que fez bom jogo. Dominic Palma, que fez um dos gols da partida. E também a partida do Arne Pike, que saiu machucado. Também foi muito participativo na partida. Do lado do Greuther Fürth, uma boa partida do Maximilian Bauer, que fez o gol do empate no finalzinho do jogo. O Hirgota, que é um jogador conhecido aí da primeira divisão, pela passagem pelo Frankfurt, pelo Mönchengladbach, fez uma boa partida. E Julian Green, né, que agora está jogando como segundo volante, né, que no começo da carreira ele era com praticamente um ponta, né, um segundo atacante, está jogando como um segundo volante agora. Fez um bom jogo pelo Greuther Fürth no meio campo.
Mas em si o jogo do Furt foi, como você mencionou, não foi aquele grande jogo da equipe que se espera da equipe do Stefan Leitl. Mas a defesa em si é uma defesa muito jovem que, com o retorno de uma viagem, pode ajudar muito o setor defensivo. É de fato. E o Leitl realmente, eu acho que recuperou o Julian Green, é um jogador que surgiu como uma promessa grande nas equipes alemãs, mas não conseguiu corresponder. E ele é um jogador que ele por mais que seja realocado para ser um volante, não perdeu as suas grandes virtudes, que era a velocidade e a capacidade de compreender o momento de atacar a área, o momento de, às vezes, de cortar para dentro e finalizar. É um jogador que eu acho que se adaptou até melhor ainda nessa posição como um segundo volante. Foi muito interessante esse trabalho de recuperação dele com o Stefan Leitl. Outro jogador que eu acho que no Furt, que jogou muito bem e que foi protagonista tanto no sentido de criação e tanto no sentido de perder a oportunidade, que foi o Jamie Leveling. É um jogador jovem da base do Greuther Fürth, que é uma base que na Alemanha recentemente tem dado bons jogadores aí, não tão em alto escalão de liga nem nada, mas alguns já poderiam ter avançado a Bundesliga. O David Raum é um jogador interessante, o Leveling é outro, então tem que ficar de olho. Ele perdeu dois gols na partida, mas criou bastante, ajudou muito. Então, eu acho que é muito bom a gente ficar de olho nesse time do Stefan Leitl. Já pelo Wolfsburg... Também tem o Michael... Fala. Não, pode. Conclua. O Wolfsburger Kickers, eu acho que tem agora, consegue ser um pouco mais competitivo também. É uma equipe que, por mais que perdeu o Luca Pfeiffer pro Midtjylland na Champions League, agora vai ser esse tipo dinamarquês, mas trouxe também outros jogadores. O Dominic Baumann fez o segundo gol. É um jogador que não fez a equipe perder e sentir a falta do Luca Pfeiffer, e que vai ajudar ali junto com o Kopasch, que é um jogador que é da base do Stuttgart, que jogou muito tempo no Stuttgart e agora foi emprestado ao Wolfsburger. E é um principal articulador desse meio campo. Eu acho que é um jogador muito bom para dialogar ali com o Hemmerich, com o Sontheimer, que é um jogador que sempre ataca bastante, com o Robert Herrmann na frente. Então, eu gostei desse primeiro jogo aí do Furt com o Marco Antwerpen. Como eu havia gostado também do jogo contra o Fortuna Düsseldorf, ainda comandado pelo Michael Schill. Eu acho que dessa vez a equipe encontrou o que faltava para ser competitivo. Acho que admitir também a sua limitação, acho que é positivo. Acho que na minha visão, já conseguiu admitir, por mais que tenha apenas um jogo no comando do Antwerpen. Vamos baixar um pouco mais a linha, vamos tentar se defender mais e controlar o jogo sem bola e explorar as transições. E o jogo direto com o Baumann agora, que é apenas o atacante que jogou no jogo contra o Furt. E é isso. Agora, você querer ficar construindo pelo chão, não que isso seja errado, gente, mas a limitação técnica faz com que isso dificulte ser realizado com eficiência e fazer com que a equipe tenha um sentido competitivo forte dentro da liga. E nesse aspecto me agradou bastante ver o Wolfsburger Kickers tentar controlar o jogo sem bola, mesmo jogando dentro de casa, mesmo jogando num derby, toda uma expectativa pela primeira vitória no campeonato, que quase veio, já que até pelo que o Thiago disse, o gol do Bauer, o zagueiro, saiu no último minuto. Então, elas ficou no quase. E eu acho que mais pra frente o Wolfsburger Kickers tem totais condições de engrenar. Sim, outro nome também bom do Greuther Fürth é o Marco Meyerhofer, também um bom lateral. É também um jogador da base da equipe também. Eu quero que eu ia mencionar também. Bom, né? A gente agora já disse um pouco do jogo, agora a gente vai falar um pouquinho da janela, né, dos dois times, né? Sim. O Wolfsburger Kickers, nesse último dia, teve também um dia bem movimentado. Ele, por mais que perdeu apenas Luca Pfeiffer, reforçou com 4 jogadores a sua equipe. Trouxe o Mitja Lotrich do Celje, é um clube que pertence a algum clube da antiga região dos Balcãs. Isso, clube esloveno. Isso. Também trouxe o Lars Dietrich, que jogava na base do Union Berlin, um zagueiro. Pode ajudar também nessa equipe. Ried Monsi, jogador do Thun da Suíça, que chegou ao clube, 31 anos, no atacante. E o brasileiro vai fazer uma dupla de zaga com o zagueiro Douglas, na camisa 19 do Wolfsburger Kickers. Torço para isso. A gente tem uma dupla de zaga brasileira na equipe, que veio do Hamburgo, né? O Everton, que até é curioso, ele é um jogador que passou recentemente por uma cirurgia séria, eu acho que foi no coração, não foi, Thiago? Foi testículo. Dos testículos ele passou. Isso.
O Everton, ele, desde que chegou no Hamburgo, fez apenas 5 jogos pelos dinossauros e sofre muito com lesões. Isso é um brasileiro. contraponto. E ele teve também passagem pelo Nuremberg na temporada retrasada. Isso, a Bundesliga. Também um jogador experiente, né? Passou pelo futebol português também, pelo Sport, pelo Braga. Também vai vir para reforçar essa defesa do goalkeepers. Do lado do brasileiro barro holandês Douglas, né? Chegou essa temporada, né, que estava suspenso por conta do doping, né? Ele ficou quase 2 anos fora do futebol por conta dessa suspensão que ele teve por doping. Bom, já no Furt, as chegadas e saídas foram um pouco mais contidas. A equipe do Furt trouxe apenas o Simon Asta, que é um lateral muito interessante, muito promissor, vindo do Augsburg, lateral direito, que ficou sem contrato. Tem passagem pelas categorias de base pela seleção alemã de base, perdão. Então, é um reforço aí para a posição da lateral direita. Já as saídas, a equipe mas emprestou o Stefaniak para o Dinamo Dresden na terceira liga, um jogador que alguns torcedores do Dresden já conhecem muito mais do que eu, muito bem, porque fez uma temporada 17-18 muito boa no Dresden, tanto que fez com que ele fosse vendido ao Wolfsburg, só que no Wolfsburg não emplacou e agora vai voltar para casa, por assim dizer. E outro é o Kevin Prince Redondo, que é um jogador que também já tem uma longa estrada na segunda Bundesliga. É um jogador que já jogou no Union Berlin, chegou ao Furt, também no final agora no final da temporada já não tinha tantas chances assim, e agora vai jogar pelo Kaiserslautern na terceira liga. É um jogador que para a terceira liga também vai agregar bastante e pode ajudar bastante. Agora tem o Kaiserslautern treinado pelo Jeff Zabin, que treinou o Ingolstadt na última temporada e não subiu de divisão. Bom, e para fechar a rodada, né, já que o jogo do Hamburgo não aconteceu, ontem nós tivemos o jogo, acho que mais emocionante da rodada, que foi entre Nuremberg e Darmstadt. Bom, né, ontem eu pude acompanhar esse jogo ao vivo e foi um jogo muito interessante. E que me passou a impressão que o Nuremberg, apesar de estar vencendo por 2 vezes, nunca teve segurança dentro do jogo para confirmar a vitória e sair com os 3 pontos. Tanto que após o jogo em meu Twitter eu dizia que o Darmstadt ele me convenceu mais a nível coletivo e que merecia a vitória, e que o esforço que a equipe empregou foi premiado no segundo tempo, né, com a vitória. O que você acha sobre o jogo, Thiago? Um jogo muito, muito movimentado, né? O Nuremberg abrindo o placar com 3 minutos de jogo com o Robin Hack, após jogo no cruzamento feito pelo Felix Lohkemper, que também fez um belo gol no segundo tempo. O Darmstadt deu trabalho para a equipe do Nuremberg, fez o goleiro Christian Matenha trabalhar. Tobias Kemp, o melhor jogador em campo, na minha opinião, fez uma das principais jogadas da equipe. Ele deu trabalho para essa defesa do Nuremberg, deixando o Serdar Sul toda vez no campo de ataque. Também o outro destaque também foi o Marvin Mellin, também fez um gol, também ajudou muito ali no meio campo da equipe do Darmstadt, do Mark Sanfang. E também outro nome a mencionar, o Patrick Herrmann, lateral, que enquanto no segundo tempo ajudou no gol do empate do Darmstadt, que o Dursum fez de costas. A defesa do Nuremberg ficou olhando, os zagueiros ficaram só assistindo o atacante fazer o gol. E outro nome a destacar foi o Nikolai Rapp, volante, fez o gol da vitória para os Lírios, a primeira, né, da temporada para a equipe. Essa equipe tem um plantel interessante que pode dar trabalho na parte de cima da tabela. O Nuremberg ainda tem muita coisa a melhorar. Mesmo com a vitória no jogo passado com o Sandhausen, ainda tem muita coisa a mexer ainda. O Johannes Geis novamente fez um bom jogo, deu um belo passe para o Lohkemper fazer o segundo gol da equipe. A defesa não foi muito bem, o Valentino muito mal na partida, errando muitos passes, sendo muito vulnerável ali pelo lado direito da defesa do Nuremberg, que sofreu muito ali na boa parte da segunda etapa. Eu penso semelhante ao que você trouxe, o Thiago. E me preocupa você estar falando do Nuremberg a nível coletivo, como a equipe tem dificuldade de exercer, às vezes, as pressões, né? Ontem o Darmstadt conseguia balançar, assim como eu falei do Braunschweig aqui, você conseguia balançar muito fácil a primeira e a segunda linha do Darmstadt, do Nuremberg,
e você conseguia explorar muito bem ali, usando as alas, né, os lados do campo, o Ronzak e também Kemp também. Assim. O Kemp também, as alas. Então foi muito preocupante nesse ponto. Eu acho que, falando desse quarteto aí que o Darmstadt tem aí, eu acho que é chovendo molhado. O Merlin, Durzum, Kemp, Ronzak é um quarteto, para mim, um dos meus favoritos da liga, em sentido técnico, em sentido de compreensão de jogo. São muito bons esses atletas. Eu acho que, principalmente o Merlin, já poderia ter dado um avanço à Bundesliga. É um jogador muito promissor da base do Darmstadt. O Durzum é um pouco mais experiente, mas já fez boas temporadas há muito tempo. Tanto que ele chegou até a ser cogitado para reforçar o Union Berlin no período do mercado. Só que o Union Berlin não tinha dinheiro para pagar o Darmstadt. O Darmstadt queria no mínimo 5 milhões de euros para tirar o Durzum do clube. Mas enfim, é um jogador que dentro da área incomoda muito. Ele me lembra muito o Léo Gamalho aqui no Brasil, até pelo cabelo. Então, é isso, cara. É um atacante aí que incomoda bastante aí dentro da área, que eu acho que não vai durar mais muito tempo na segunda Bundesliga, não. O Nuremberg, muito refém do Lorkemp no geral. Eu acho que o Nuremberg teve o seu melhor período ali após o empate do Darmstadt, o que é curioso, porque você vê que a equipe tinha mais espaço para criar. O Gás conseguia encaixar mais as bolas para os alas, né? O Lorkemp soube aproveitar bem, tanto que ele faz o gol dessa forma. Só que depois desse volume muito grande, a equipe fisicamente caiu, até mesmo porque faz um jogo de pressão e você não consegue manter o ritmo por muito tempo. Fisicamente você decai e o jogo passou a ficar num ritmo mais lento no finalzinho. E na Bacia das Almas, o Rapp, de cabeça, faz o terceiro gol. Só uma correção, o Merlin ele começou na base do Caspur. Só uma correção, só. Ah, sim, beleza. E terminou a formação no Darmstadt, é bem verdade, é isso mesmo. Então, é isso. Mas enfim, eu acho que todo esse quarteto aí, pelo menos, pega um banco na primeira divisão, de tão bons que são. Já comentando um pouco sobre o mercado, a equipe do Nuremberg emprestou o Lukas Schleimer para a equipe do Saarbrücken, na terceira liga, por sinal é o líder da competição. Já o Darmstadt... só o Hertner que foi pro Lübeck, só o Sebastian Hertner que saiu pro... Isso, exatamente. O Sebastian Hertner, que saiu da equipe do Darmstadt, foi a única movimentação também, assim como o Nuremberg teve uma dispensa pro resto da segunda divisão. É bom, né? A gente já comentou sobre os resultados, sobre os jogos, então só agora é o momento de nós elegirmos... Deixa eu só falar do reforço dos times que não jogaram, do Hamburgo e do Auer, né? Só falar que os que veio pro Hamburgo aqui, trouxe o Sven Reich pro gol, veio do Bayern de Munique, a princípio vai ser o titular. E cedeu o Everton, que foi pro Wolfsburg, e o Opoku, que foi pro Regensburg. O Auer trouxe o Antônio Iontich, que veio do Kaiserslautern, no atacante, chegou a equipe do ex-Gebirge Aue para reforçar aí a equipe do Dirk Schuster, mas no último dia de janela não trouxe mais ninguém, não vendeu mais ninguém, perdão. Então é isso. Bom, né? Já passamos os resultados, os jogos, e agora é o momento da gente falar um pouquinho do nosso gol, né? Do nosso gol e dos nossos jogadores de destaque da rodada. Começando com você, Thiago. Vamos lá. Aragosto, Hannover 96, Alexander Meyer, Regensburg e Tobias Kemp, Darmstadt. Bom, até para mudar um pouco, eu vou de Lorkemp, da equipe do Nuremberg. Vou ficar com o Lucila do Bochum e também vou eleger o Durzum da equipe do Darmstadt. Para mim são os três destaques da rodada. O gol da rodada, Thiago? O gol da rodada do Marcin Kobylanski do Braunschweig, mesmo com a derrota da equipe, fez um belo gol. Bom, o meu gol da rodada, eu coloquei ele na minha seleção da rodada também, o Lorkemp, então até por isso, para não ficar muito repetitivo, eu vou entregar essa gratificação para o Robert Herrmann, do Wolfsburger Kickers, que fez um gol até muito parecido com o do Lorkemp. É uma finalização de fora da área, o primeiro gol logo aos 2 minutos, que abriu o placar no jogo, no derby da Baviera,
do jogo do Wolfsburger Kickers. Bom, né? Então estamos chegando a mais um final de edição, da nossa segunda edição do podcast da segunda Bundesliga aqui no Schalke FC. Né? E só passando para lembrar aos ouvintes que na próxima semana não teremos rodada da segunda Bundesliga. A segunda Bundesliga retorna apenas no dia 17 de outubro nos jogos do Karlsruhe, do Wolfsburg, do Braunschweig, e vai se encerrar na segunda-feira, dia 19, o jogo entre o São Paulo e Nuremberg. Mas mesmo assim, né, você talvez não consiga completar os jogos, mas não vamos deixar você entender nenhum detalhe sobre o que aconteceu, ainda pode acontecer na segunda Bundesliga. Então, dito isso, um forte abraço a todos.